Pai Santo, nós bendizemos o seu nome pelo Senhor nos conduzir em triunfo, nos livrando de todo mal, dirigindo os nossos passos, guardando-nos de gente perversa, atendendo às nossas súplicas. E enquanto cuidamos daquilo que é seu, vemos o Senhor se preocupando com aquilo que preocupa a nós. Agora nós pedimos a Ti que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão do texto inspirado. São palavras de Cristo. Palavras que, se forem cridas, compreendidas e aplicadas em nossas vidas por nós, no poder do Espírito Santo, Senhor, vão fazer toda a diferença na nossa existência. Por isso nós pedimos aquele auxílio, Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 16, versos 23 e 24. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Sobre que dia Cristo está falando? O segredo de nós entendermos as Sagradas Escrituras consiste em fazermos perguntas ao texto. Sobre o que o Senhor Jesus está dizendo. Nós, para entendermos o que ele está afirmando, é necessário que voltemos para o versículo anterior, no qual o Senhor declara assim, João 16, 22. Assim também agora, vocês estão tristes. Os discípulos estavam entristecidos pelo fato do Senhor Jesus anunciar a eles que eles não teriam a companhia de Cristo. Estava se aproximando a cruz. Eu não canso de repetir isso. Essa é uma declaração extraordinária, que nos ajuda a entender o que Cristo representa para as nossas vidas a partir do que Cristo representou para a vida dos seus discípulos. Essa mesma linha de raciocínio eu aplico ao Antigo Testamento. Porque costumam dizer que o Deus do Antigo Testamento não se parece com o Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Novo Testamento ele pode ser mais comparado a um pai, enquanto que o Deus do Antigo Testamento mais pode ser comparado a um Senhor. Agora, quem melhor pode falar sobre isso do ponto de vista de quem conheceu o Deus do Antigo Testamento, antes desse mesmo Deus ser revelado de uma forma mais ampla no Novo Testamento, são aqueles que viveram antes da vinda de Cristo. E esses que viveram antes da vinda de Cristo e que tinham como única referência aquele conjunto de informações passadas antes da pregação do Senhor Jesus, quer dizer, homens e mulheres que gozavam apenas daquela luz, o que esses tinham a falar sobre esse Deus que muitos consideram severo, implacável, duríssimo, sabe, e perigoso de ser servido, esse Deus era visto no Antigo Testamento como amoroso, como doce, misericordioso, a ponto dos poetas de Deus da antiga dispensação o tratarem, sabe, como o pastor de suas vidas, o seu redentor, o seu amoroso rei que os protegia do mal. Então, por isso nós temos no coração do Antigo Testamento algo como o Salmo 23. Se aquele Deus era um Deus que metia terror em todos, um Deus malvado, sabe? Um Deus, portanto, que representa a antítese do Deus revelado por Cristo, olha, um homem como Davi não entendeu assim, porque o que ele tem a dizer é: esse Deus é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui nós nos deparamos com os discípulos entristecidos em razão do que Cristo havia acabado de falar. E o que Cristo havia acabado de lhes anunciar, que eles ficariam privados da comunhão com Jesus, depois de 3 anos de relacionamento estreito.
Então, o mesmo raciocínio pode ser aplicado, que eu acabei de aplicar no Antigo Testamento, e a relação dos crentes da antiga dispensação com o Deus Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pode ser aplicado à relação dos discípulos com o Senhor Jesus. Era uma presença tão bem-aventurada, tão bendita, tão graciosa, tão doce, tão amorosa, tão aconchegante, tão rica, que os discípulos são encontrados aqui abatidos pela perspectiva de viverem sem a companhia física de Cristo. Então, o Senhor Jesus declara, mas eu, diz assim, verso 16, assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. Eu não os abandonarei, porque não há nada no universo que possa me desconectar da minha igreja. Não estou falando da instituição religiosa, não estou falando de prédios. Eu estou falando de pessoas que estão dentro dessas instituições, muitas das quais não congregam em grupos pequenos e vivem em locais onde o culto de adoração a Deus, ao Deus cristão, é proibido, é punido com morte. Então, essas pessoas compõem essa igreja pela qual Cristo é apaixonado. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria. Então, ele está falando de um reencontro que faria com que o coração dos discípulos se transbordasse de felicidade. Isso aconteceria em 3 etapas. A primeira etapa seria a ressurreição, quando os discípulos testemunhariam que tudo aquilo que Cristo havia ensinado correspondia à realidade dos fatos, uma vez que a ressurreição era a prova cabal de que Cristo era tudo aquilo que dizia ser e que também tudo aquilo que ele havia declarado com referência ao Pai e os seus propósitos para a vida da sua igreja correspondia também à realidade dos fatos, porque a ressurreição era a evidência de que os discípulos não estavam diante de um impostor, de um mentiroso, de um falso profeta. Muito embora as informações de que eles dispunham até então os deixasse completamente encantados. O comentário que circulava em Israel naqueles dias era o seguinte: ninguém jamais falou como esse homem. Esse é um teste que eu peço que você submeta à sua própria vida. Leia os evangelhos, a pregação de Cristo, e eu duvido que você encontrará na história da humanidade algo que possa ser comparado à beleza do Deus revelado por Jesus. Então, contudo, estava para chegar essa evidência extraordinária. Para além dos milagres, da vida sem pecado, o apóstolo Pedro diz que nenhum dolo foi encontrado na boca de Cristo. Quer dizer, para além da sua compaixão pelos que sofriam e o seu encanto pelo Pai, os discípulos haveriam de saber que a morte não foi capaz de resisti-lo. O que, portanto, os levou a transbordarem de alegria por saberem que a última palavra do universo não está com a morte, mas sim com o Verbo, com a palavra de Deus, com o Cordeiro Santo. Logo depois, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então, transbordariam de alegria novamente. E um dia, essa é a grande promessa do Novo Testamento, eles haveriam, juntamente conosco, nós que fazemos parte dessa igreja, de participar da festa de noivado do Cordeiro.
Então a Bíblia descreve esse reencontro final como uma celebração. Ou seja, um povo apaixonado pelo seu Redentor, a fim de ter o encontro com o seu Redentor apaixonado. E aí então o Espírito Santo, para nos ajudar a ter uma ideia do que isso representaria ou representará para Cristo e para a sua igreja, diz o seguinte: olha, essa coisa pode ser comparada a uma festa de casamento. O que está para acontecer é uma grande festa de casamento. Quando ocorrer este encontro, o noivo será tomado de alegria por se ver diante do objeto, isso é incrível, de uma noiva que foi encontrada com os seus dentes estragados, com halitose, com o rosto marcado pelas rugas do pecado, e que foi transformada em noiva, objeto do amor complacente do noivo, pela insistência do noivo em a amar. Daí nós aprendemos uma grande lição, e talvez ninguém tenha traduzido melhor essa verdade do que C.S. Lewis. Deus não nos ama porque nós somos belos. Ele, por nos amar, nos faz belos. Esse é o processo que está em curso. Ele nos encontrou e se apaixonou por nós com amor benevolente. Um amor que o moveu a nos tratar com bondade. Agora, está em curso essa mesma bondade gradativamente nos transformar no objeto desse amor que vem acompanhado de deleite, que faz com que Deus olhe para o seu objeto e nele se veja. Então, essa alegria, um dia nós a veremos de receber. Mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. É uma declaração absolutamente encantadora, porque essa é a natureza da alegria cristã. O que caracteriza a alegria cristã é esse elemento de perenidade. É uma alegria que está acima das circunstâncias da vida. É uma alegria que atende todas as demandas do espírito humano e responde racionalmente todas as questões da razão. Então, é uma alegria. Você já se pegou assim? De muitas vezes você está vivendo algum momento feliz, aí você olha para aquilo e diz: olha, eu não tenho como negar o prazer, mas é pouco diante do que eu desejo. Ou então é um prazer que vem acompanhado de algum espinho, algum fel, de alguma coisa que em meio à alegria há um amargor. Você já viveu uma experiência como essa? Então, quer dizer, você está num lugar, você olha para a sua casa, a casa pela qual você lutou, sabe que agora, quem sabe, você aí já chegando na meia-idade, olha, portanto, para o jardim ou para o seu apartamento, sei lá, você sabe, então contempla tudo aquilo e diz: finalmente eu estou no lugar dos meus sonhos. Não é luxuoso, não é magnífico, não é um palácio, mas é o cantinho que Deus reservou para mim, por meio do meu trabalho, onde, portanto, eu posso viver em família. Até que lhe ocorre o seguinte pensamento: mas até quando eu serei proprietário disso tudo? Porque a qualquer momento terei que me partir e me despedir de tudo aquilo que eu construí e deixar de manter relação com todos aqueles que eu tanto amo. Então, nessas horas, se a pessoa não tem, assim, em vista, uma felicidade transfinita, transtemporal, que extrapola a esse mundo efêmero, ela enlouquece. E a sua alegria se transforma em lembrança da fugacidade da vida. Agora, quando você crê em Cristo,
quando você conhece as promessas de Cristo para a sua vida, quando você compreende que essa fé não decepcionará jamais, e aí você está em condição de celebrar essa felicidade, e estar ali significa, portanto, estar nesse apartamento, nessa casa, significa você estar, portanto, de posse daquilo pelo que lutou, daquilo que você ama, mas para o qual você, sabe, olha com naturalidade, compreendendo que terá que se afastar um dia, e para a glória de Deus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então essa alegria é isso, por isso que eu estou dizendo, é uma alegria que responde às questões da razão. A nossa miséria é a nossa grandeza, como nos lembra o pensador francês Blaise Pascal. Nossa grandeza consiste em que nós somos seres pensantes. A nossa miséria consiste em que nós somos seres pensantes. Nós pensamos numa vida melhor do que essa, nós pensamos na nossa miséria. Só dá para pensar bem quando o pensamento é objeto da iluminação do Espírito Santo. Só dá para pensar bem quando, de posse desse evangelho, conseguimos responder às perguntas que são levantadas pela razão, muitas das quais dardos inflamados que vêm das trevas para roubar a nossa alegria. Por isso a Bíblia manda nós estarmos revestidos da nossa armadura completa, a fim de, blindados pelo evangelho, não permitirmos que esses pensamentos diabólicos roubem a nossa paz. Então, eu os verei outra vez, o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Por que ninguém poderá tirar essa alegria de vocês? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque ninguém vai retirar essa alegria de vocês. Porque estamos bem certos de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Ler Romanos 8 e não ver a impressão digital de Deus é muita insensibilidade espiritual. De onde eu extraí essa declaração, que nos ajuda a entender porque ninguém vai tirar essa alegria de nós. Ninguém vai tirar essa alegria de nós, porque nada na vida é capaz de nos arrancar dos braços de Deus. Então ninguém poderá tirar essa alegria de você. Não vai ter argumento, não vai ter circunstância da vida que poderá retirar de nós essa consolação que traz alegria e que muitas vezes nos põe para dançar, fazer os nossos poemas, entoar as nossas canções para a glória de Deus. E aí o Senhor Jesus prossegue, nos ajudando a entender dos motivos dessa alegria. Naquele dia, no dia da alegria, no dia em que os discípulos veriam novamente o Senhor Jesus, naquele dia vocês não me perguntarão nada. O que ele está querendo dizer com isso? Há autores que afirmam que essa tradução para a língua portuguesa talvez não seja a melhor. Eu não estou muito certo disso. Que declara o seguinte, F.F. Bruce é um deles, que aquilo sobre o que o Senhor Jesus estaria falando aqui é sobre oração. Não é que olha só, não é que naquele dia vocês deixarão de me perguntar as coisas. Naqueles dias, vocês não se dirigirão mais a mim, a fim de terem suas orações respondidas pelo Pai. Calvino e
dos comentários que eu li para me preparar para essa pregação, apresenta a interpretação mais presente na história da interpretação do Evangelho de João, declara a seguinte coisa, que aqui o Senhor Jesus estaria falando não sobre o fim literal desse diálogo com Cristo, mediante o qual a igreja tem suas dúvidas respondidas pelo próprio Jesus. Mas ele está falando aqui de erros grosseiros. Ele está falando aqui daquilo que a igreja não consegue compreender e que tem relação com o que de mais relevante existe no conjunto doutrinário. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. O Senhor Jesus está falando aqui de uma vida intelectual muito acima daquela que os próprios discípulos viveram. E que me parece que é algo que se cumpriu na vida dos discípulos, porque um é o entendimento deles antes da ressurreição, outro é o entendimento dos discípulos após a ressurreição, e o mais impressionante de tudo é que aparece de repente um outro apóstolo que não teve convívio físico com Cristo e que revela um entendimento da verdade impressionantemente acima do que os próprios apóstolos conseguiram obter, a ponto do apóstolo Pedro dizer, olha, ele fala coisas difíceis da gente entender, mas fala a verdade. O apóstolo Paulo. Então, aqui é a promessa de que a igreja conseguiria alcançar um nível de compreensão da doutrina em razão da obra do Espírito posterior à ressurreição e ascensão aos céus de Cristo, quer dizer, gozando de uma lucidez espiritual que até então a igreja não havia alcançado. Então, eu fico pensando no protestantismo brasileiro. Às vezes eu penso que seria bom que eu tivesse a oportunidade de me dirigir à imprensa, à própria sociedade brasileira, a fim de que esses que não conhecem o movimento evangélico soubessem de alguns fatos referentes ao movimento evangélico, ao movimento protestante, sabe, que milhões, literalmente milhões de brasileiros desconhecem. Sabe, essa é uma igreja imensa. Calculam 50 milhões de pessoas. Sabe, dá aí 5 Portugais. É um negócio impressionante. E uma igreja que não conhece a si mesma. Como um amigo meu disse, é um arquipélago imenso, gigantesco, sem pontes entre as ilhas. Nós mesmos não sabemos o que está aí, de tão gigantesco que é. Numa mesma cidade, nós temos pessoas que se dizem cristãs, vivendo as mais diferentes espécies de relacionamento com Cristo, ou de suposto relacionamento com Cristo, ou de falso relacionamento com Cristo, ou de um relacionamento com Cristo que não existe. E esse é um problema do protestantismo. Isso tem a ver com o século XVI, com Martim Lutero. Quando o movimento protestante tira a Bíblia das mãos do clero, a Vulgata Latina, num contexto, portanto, de uma igreja que aguardava a interpretação dos teólogos para entender o texto inspirado, ou quando surge Lutero, pega a Vulgata Latina, que é a tradução do Antigo e do Novo Testamento feita no século V por um homem chamado Jerônimo, e ele traduz essa Bíblia para o alemão e diz o seguinte: é da vontade de Deus que todos leiam as Sagradas Escrituras, as Escrituras são perspícuas, são claras, podem ser entendidas por todos,
e é uma loucura, é um perigo, é uma ameaça para a saúde da igreja, a totalidade da comunidade da fé aguardar de uns poucos a interpretação do texto inspirado. Ora, a história mostra que esses poucos podem se equivocar e têm se equivocado. Então, a reforma protestante quebra o monopólio da verdade. Então, tira a Bíblia das mãos dos bispos e a põe nas mãos da igreja, o que foi uma bênção, com os reformadores chamando todos a se relacionarem de modo responsável com Deus, estudarem as Sagradas Escrituras, e outro ponto central, olha, eu diria que aí está a semente do espírito democrático no mundo ocidental. Quando os reformadores dizem que vocês não apenas têm o dever, o direito de estudar as Sagradas Escrituras, como também de não permitir que ninguém viole a consciência de vocês. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum teólogo tem o direito de exercer tirania sobre sua consciência. Você deve seguir aquilo que você foi levado a aprender das Sagradas Escrituras. É claro que isso não é um chamado para soberba, é claro que você não vai se isolar do restante da comunidade. Porque se você está falando algo que nunca foi falado na história do cristianismo, ou você está fazendo a igreja avançar, crescer em maturidade, ou então você está ensinando sandice. Você perdeu o contato com a realidade. Então é muito bom você comparar a sua compreensão do Evangelho com o que foi falado nesses 2000 anos de história. Então há um chamado, a coisa é bem dialética, há um chamado para que você use o cérebro e atue ou pense, se relacione com Deus com uma certa independência. Contudo, como nós sabemos que somos filhos de Adão, naturalmente egoístas, com uma propensão a domesticarmos a Cristo, é muito importante que submetamos as conclusões às quais chegamos ao que a igreja tem ensinado ao longo dos séculos. Bom, estou dizendo tudo isso porque nós nos deparamos com essa multiplicidade de interpretações, de modelos de espiritualidade. Eu olho para o protestantismo brasileiro, para alguns segmentos do movimento evangélico, e sou levado a dizer, meu Deus, o que essa gente está ensinando é o exato oposto do que eu creio. E nesses últimos anos, eu passei a ver setores da igreja como uma outra religião. Usam a Bíblia, o nome de Jesus, falam sobre a Trindade, mas a forma como vivem, o entendimento que tem da ética cristã, a espécie de Cristo que proclamam, é algo diametralmente oposto àquilo que aprendi com Cristo nas Sagradas Escrituras. Assim eu creio e penso que não estou sozinho, porque tem uma legião de pessoas que ensinam as mesmas coisas. Portanto, como explicar essa multiplicidade de versões? Isso se deve ao fato de que usamos mal esse privilégio, essa conquista da reforma protestante. Nós nos aproximamos do texto sagrado de uma forma displicente, não usamos comentários, dicionários, não lemos a Bíblia em espírito de oração, lemos pouco as Sagradas Escrituras, escolhemos as igrejas mais pelo critério do entretenimento que ela oferece à família, do que do compromisso do pastor com a verdade. Eu nunca vou entender uma coisa. Olha, a igreja pode não ter estacionamento, bebedouro, até banheiro. A única coisa que eu não abro mão é a pregação honesta no poder do Espírito Santo das Sagradas Escrituras. Estou disposto a tolerar, falta de ar-condicionado, estou disposto a tolerar um organograma mínimo com uma igreja com também um mínimo de atividades durante a semana, desde que
nos encontros nos quais se diz que a igreja vai adorar a Cristo, a palavra de Deus seja abundante. Disso eu não abro mão. E penso que nós deveríamos não abrir mão também, porque, como disse Lutero, a igreja é uma comunidade da boca, ela vive da fala. Não há nada mais importante para a vida de uma igreja do que a pregação da palavra de Deus. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Está dizendo o seguinte, então, se nós tivermos humildade, se nós, antes de irmos para as redes sociais, para registrar o que acabamos de ler, pela primeira vez num autor desconhecido, pararmos para orar e não ousarmos abrir a boca em nome de Jesus, sem estarmos certos de que estamos proclamando a palavra de Deus, assim, portanto, antes de nós lidarmos com a verdade de uma forma tão displicente, buscarmos a Cristo em oração, movida a um espírito de humildade, nós veríamos esse versículo se cumprir nas nossas vidas. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, olha, meu irmão querido, minha irmã preciosa, não tem nada mais lindo do que isso. Essa frase, aqui está a fé cristã inteira. Todas as promessas, aqui, tudo que nós podemos esperar de bom da vida, está nessa frase de Cristo. Em verdade lhes digo, é algo solene. Ele está dizendo o seguinte, o que eu tenho para lhes falar agora é de suma importância. Em verdade lhes digo, o que eu tenho para lhes dizer corresponde à realidade dos fatos, está em harmonia com a vida. É verdade verdadeira. É pura expressão da mente de Deus. O que eu tenho para lhes dizer, portanto, é fato. E fato que está entre os principais fatos da vida. Esse é o tipo de informação que vocês desesperadamente carecem de conhecer, a fim de jamais perderem a alegria que eu lhes prometo. E que informação é essa? Se pedirem ao Pai alguma coisa. Pedir alguma coisa. Por que eu peço alguma coisa? Por que eu peço alguma coisa? Eu peço alguma coisa porque isso é carne, é sangue, é artéria. Meu Deus, é um homem que está em processo inexorável de envelhecimento, caminhando para a morte. O Antônio que entrou nessa igreja domingo passado não existe mais. Mudanças estão ocorrendo dentro de mim. E de modo que eu caminho para o fim da minha vida biológica nesse planeta. Então eu tenho demandas biológicas. Demandas que dizem respeito à saúde. Outro ponto. Eu vivo num chamado Estado Democrático de Direito. Quer dizer, um mundo de decisões tomadas que escapam, eu não vou dizer não apenas a minha compreensão, porque, por exemplo, quando pensamos em economia, como sentarmos à mesa com um economista e debatermos com ele. Agora, ainda que entendêssemos o ponto, qual é o nosso nível de ingerência? Alguém já disse que a democracia mesmo, ela só serve para os que se elegeram. Para quem está no Congresso Nacional, ocupa um cargo, portanto, no Executivo, essa gente sim, toma as suas decisões e vê essas decisões, portanto, serem implementadas e mudarem a história. E muitas vezes decidindo em favor dos seus interesses pessoais. Isso é histórico no Brasil. É histórico na humanidade, ninguém escapa disso. Então, quer dizer, pedir alguma coisa, porque as decisões são tomadas que afetam a minha vida. Então, eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir, por exemplo, eu chego no supermercado, está tudo lá empacotado. Mas como que tudo aquilo foi produzido? Que mãos semearam, que mãos colheram, que mãos produziram, transformaram
empacotaram, comercializaram e colocaram aqueles produtos nas prateleiras. E as tentações, e a minha vulnerabilidade moral, e as minhas fraquezas, e o medo de subitamente, numa noite, num elevador, num final de semana, numa reunião de trabalho, perder família, perder reputação, perder a paz. E o desejo de ser útil, de fazer o bem. Você chega numa fase como essa que eu me encontro, Martin Lloyd Jones considerava a fase mais dura da vida de um homem. Porque quando você chega na meia-idade, a vida faz perguntas cruéis a você. E a principal delas é o que você fez da sua vida. Quantas pessoas passaram a viver melhor em razão do contato com você? Então, necessidades, desejo de transformação, o sonho de nós nos reinventarmos a fim de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, de aperfeiçoarmos os nossos dons e talentos, de recebermos proteção na chamada batalha espiritual, de devolvermos a Cristo os nossos filhos queridos, de maneira que eles sintam por Jesus o que nós sentimos desde a juventude, entre tantas outras demandas mais. Somos finitos, somos pequenos, não temos as rédeas da vida nas nossas mãos. Temos também demandas de natureza intelectual, voltando aqui para o espírito do texto. E, portanto, temos muito que pedir. Se pedirem ao Pai alguma coisa, quer dizer, da qual eu careço e que não posso prover para mim mesmo, exceto se Deus entrar com a sua providência. E aí Cristo acrescenta uma informação, que essa alguma coisa que eu preciso, pela qual posso até lutar, mas luta que só será vencida se eu não for sozinho para a batalha, essa coisa eu posso apresentar a um ser doce, que aquele a quem eu devo apresentar esse meu pedido, essa alguma coisa, é o meu Pai. E eu fico feliz de, em pleno Dia dos Pais, nessa santa coincidência, o texto de hoje ser alusivo ao amor paternal de Deus pela sua igreja. Se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome. Então vamos parar para pensar nisso. Alguma coisa. Então, quem está me vendo com um pedido? Vamos parar para pensar. Quem está me vendo diante de algo do qual eu careço, pelo qual eu luto, e que só obterei se receber a ajuda dos céus? Quem me vê, portanto, nesse estado de necessidade ou petição de miséria, é um ser misericordioso que se compadece de mim, que tem exata noção do meu sofrimento. Isso é muito libertador. Quer dizer, a minha necessidade é contemplada por um ser doce, ele não me ignora. Você já lidou com pessoas que, enquanto você está falando com elas, elas revelam um olhar distante, ou então olhando por cima do seu ombro para ver se encontra ali dentro da igreja alguém mais, por exemplo, alguém mais importante do que você para conversar? Nunca isso vai acontecer na sua relação com Deus. Nunca. E quando essa demanda que Deus conhece e que o leva a se compadecer de você é apresentada a Ele, quem a acolhe é um pai. Então, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, mas aí eu posso ter dúvidas. Veja só, parte da dúvida já foi resolvida. Quando eu oro, eu não oro ao diabo nosso que está nos céus. Eu oro a um ser descomplicado, amoroso, doce, bom. Agora, ele é santo. Então eu posso, veja só, superar a dúvida referente à sua bondade, mas não superar a dúvida referente à minha bondade. Ou até mesmo chegar à conclusão
de que se ele levar em consideração a forma como eu vivo, ele não vai me ouvir. Aí entra o segundo elemento que dissipa toda dúvida. Porque essa oração ao Pai é feita em nome de Jesus. É uma nova forma de orar que os povos pagãos não conheceram. A humanidade se encontrava em trevas, sacrificando ao sol, à lua, aos astros, sabe, a madeira, a estátua de mármore. E aí vem Jesus e diz que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade, que ele é Pai, e acrescenta esse outro elemento, que é um Pai que pede que nós nos aproximemos dele em nome do seu Filho. O que significa orar em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus significa, antes de tudo, você parar para pensar no minuto anterior ao início da súplica. Você pode até gastar um pouquinho mais de tempo, eu recomendo que você faça isso. Você parar para pensar, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou andando na beira dessa praia, no meio dessa mata, ou sentado na poltrona da minha casa, ou deitado na cama, ou de joelhos no meu quarto, falando com Deus. O que está acontecendo nesse momento? O que o Evangelho diz? O Evangelho diz que você não está orando a um Deus de pedra. Você está falando com o ser mais sensível do universo. Isso que o cristianismo ensina. E aqui Jesus acrescenta um outro elemento. Esse Pai tem um Filho eterno. Esse Filho é o deleite do seu coração. Sua felicidade consiste em contemplar a beleza do seu Filho. Por isso que no Rio Jordão nós ouvimos aquela voz: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu me deleito em você, porque eu me vejo em você. O que o Senhor Jesus está dizendo é que os discípulos deveriam se aproximar do Pai invocando o nome de Jesus, pedindo ao Pai que Ele os tratasse como trata o seu próprio Filho. É uma coisa assim, é de tirar o fôlego. Orar a um ser doce com base no nome ou no lugar daquele pelo qual o Pai é ensandecido de amor. Então, em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, não significa apenas você se aproximar do Pai, pedindo para que o Pai considere a sua súplica como a súplica feita pelo seu único Filho. Significa você se apropriar dos méritos de Cristo, da obra sacrificial de Cristo. Significa você chegar diante de Deus, sabe? E isso é irresistível para Deus, você me perdoe o antropomorfismo. Você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, sei que Tu és um Pai, mas Tu és um Pai santo. E eu não sou santo. Há contradições na minha vida. Tu conheces o meu coração. Tu sabes o que minha cabeça maquina. A inveja que eu sinto. O desejo de ver pessoas em cujo lugar eu gostaria de estar fracassarem. Um sentimento homicida. Nunca matei alguém, mas há homicídio dentro do meu coração. Tu sabes o prazer que eu sinto quando aquele a quem eu invejo tropeça. E aí Jesus, sabedor dessa ambiguidade, diz que nessas horas em que nos sentimos indignos, nós podemos nos aproximar do Pai com base nos méritos de Cristo, dizendo: Senhor, essa oração não tem como fundamento a minha justiça, a minha retidão. O fato de que eu dou dízimo para a igreja, participo dos grupos pequenos, sou frequentador assíduo dos cultos, e muitas vezes eu sou encontrado até mesmo em vigília, passando a noite inteira acordado, orando. Senhor,
Se eu tiver que ser ouvido, é por causa de Jesus Cristo. E aí então o Senhor Jesus diz o que acontecerá com aquele que faz essa espécie de súplica. Ele lhes concederá. Olha, só tem uma forma de você ver esse eles aqui como um acerto da tradução, que aqui está envolvido o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele lhes concederá, porque de fato a Trindade Santa inteira está envolvida no atendimento à nossa súplica. Ele lhes concederá. Então, vamos lá, ele lhes concederá. Talvez você esteja dizendo, mas na minha vida não é assim. Para cada 10 pessoas que eu oro, 10 não são curadas das suas enfermidades. Veja, se eu oro em nome de Jesus, eu vou pedir ao Pai aquilo que de antemão Ele quer me dar. Eu não vou pautar Deus. Eu simplesmente vou apresentar o meu desejo, a minha necessidade, a minha súplica, mas deixando claro diante dele que eu sei que no lugar dele eu não escolheria algo diferente daquilo que ele tem reservado para mim. Então, em razão dessa intimidade, eu sou livre para verbalizar o meu pedido. E suplicar pelo cumprimento do Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas nem sempre, quando eu oro, apresentando minhas súplicas a Deus, eu estou pedindo pão. Eu posso estar pedindo pedra. Estar tão certo de que aquilo que eu desejo é aquilo que eu necessito, a ponto de perder de vista o fato que pode ser que eu esteja equivocado. Equivocado porque me tornei tão amarrado ao bom que não me abri para o excelente que Deus tem reservado para a minha vida. Pode ocorrer também de eu não ter acesso a todas as informações relacionadas à minha súplica e estar pedindo aquilo que trará destruição para a minha vida. Eu não tenho a mínima dúvida que se as orações que eu fiz na casa dos 20 anos, que eu pedi a Deus que fossem cumpridas imediatamente e que foram atendidas apenas muitos anos depois, muitas das quais seus frutos estou colhendo hoje, se essas orações fossem atendidas por Deus naquela época, eu teria arruinado a minha vida. Louvado seja o seu nome, pelo histórico na minha vida de pedidos suicidas que eu apresentei a Ele e que não foram ouvidos por Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, que é impossível a súplica apresentada a Ele em nome de Jesus e que atende aos propósitos de Deus para as nossas vidas não ser ouvida pelo Pai. Ele lhes concederá. Então, nesse momento, eu fico pensando na seguinte coisa. O boicote que praticamos contra a nossa própria vida quando nós não oramos. Olha, gente, que desperdício. Pense, se isso aqui é verdade, gente, não orar é o maior desperdício das nossas vidas. Temos as nossas necessidades, a tal alguma coisa de que precisamos, temos um Pai e um caminho aberto pela misericórdia de Deus, que consiste em orar em nome de Jesus e uma promessa extraordinária, e Ele lhes concederá. Coisa fantástica. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque em nenhum lugar nos foi prometido tanto. Último verso.
Até agora vocês, não pediram nada em meu nome. Eles ainda não estavam familiarizados com esse privilégio. O véu do templo não tinha sido rasgado ainda. Para quem não conhece a Bíblia, a história da crucificação de Cristo é um fato ignorado por muitos, que isso, tudo que vem é Jesus Cristo crucificado. E tem alguns que agora só veem a crucificação em termos políticos, perdendo de vista o fato de que aquela morte não é a morte de um simples prisioneiro político, é a morte de um cordeiro que veio para dar sua vida por nós. E enquanto ele morria, a Bíblia declara que o véu do templo era rasgado, com o caminho para o Santo dos Santos sendo abertos para que homens e mulheres tivessem comunhão com Deus, baseada não nos seus méritos, mas na graça de Deus que está em Jesus Cristo. Então, aquele lugar no qual o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, seria acessível a qualquer filho de Deus, a qualquer momento do seu dia. Olha, sem querer ser bombástico, até mesmo no vaso sanitário, tomando banho. O véu foi aberto para você ter comunhão com Deus em nome de Jesus. Então, até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Vocês não estão familiarizados com essa intimidade. Vocês não se relacionam com o Pai tal como eu me relaciono. O que eu estou fazendo é chamando-os para a minha felicidade. Eu quero que vocês provem do que eu provo, dessa intimidade, dessa oração respondida. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Pergunto a você, há chance de eu apresentar à sua vida uma promessa maior do que essa nos próximos anos? Peça e receberão. Eu confesso que eu não vejo a hora de terminar esse culto e ir para algum canto para apresentar as minhas súplicas a Deus. Peça e receberão. Peça. Olha, o que ele está dizendo é o seguinte, usando uma linguagem que já está entrando em desuso, é o tal do cheque em branco, que já foi assinado. A linguagem é muito surrada, a metáfora é muito surrada, mas eu vou usá-la novamente, aqui na minha pobreza. Cabe a você preencher a quantia que quiser. É uma peça e receberão. Então você está comparecendo diante do Pai Todo-Poderoso, o ser que mais o ama no universo. Portanto, não seja mesquinho consigo mesmo. Apresente os sonhos mais ousados. Peça para Ele introduzi-lo no novo. Você viveu um cristianismo jamais vivido, peça a Ele alegria indizível e cheia de glória. Peça o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito, ou o enchimento do Espírito. Peça que Ele testifique no seu espírito que você é filho de Deus. Peça a vitória sobre a morte. Peça a paz que excede todo o entendimento. Peça beleza, capacidade de perdoar, restauração no casamento, restauração da vida de filho, renovação da igreja. Apresente a Ele os seus sonhos mais ousados. Peça para que Ele lance luz sobre a sua mente, a fim de que você compreenda aquilo que na teologia hoje tanto angustia. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Que desperdício. Peçam e receberão. Não dá vontade de largar tudo e ir para algum canto orar? Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Meu Deus, isso é muito santo. Nessas horas que eu lamento a gente não estar num culto presencial. A igreja não tem culto presencial por questão de prudência, não falta de fé. 100.000 mortos. Você imagine a culpa dessas mortes ser imputada à igreja de Jesus Cristo. Porque enquanto cinemas estão fechados, enquanto a Liesa, a escola de samba, diz, olha, quer dizer, que coordena a escola de samba no Rio de Janeiro, diz, nós não vamos ter carnaval no Rio de Janeiro enquanto a vacina não for inventada. Você imagina, nós nos reunimos em templos superlotados, ok? Correndo o risco da nossa atitude ser interpretada como um crime
Por exemplo, praticado contra os médicos desse país. Mas que dá uma saudade danada, dá. Eu fico imaginando essa igreja aqui, hoje, para a qual estou de costas, lotada, com os irmãos dos bancos, dando feedback para mim, do prazer encontrado no contato com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Por que que a alegria vai ser completa? Olha só, para que a alegria seja completa, essa alegria ela vai variar na sua extensão de pessoa para pessoa. Antes de você pedir grana, usando aqui o português popular da rua, antes de você pedir dinheiro, antes de você pedir viagem para Paris, Senhor, ajude-me a surfar na Indonésia. Olha aqui um sonho aqui autobiográfico. Se Deus abrisse essa porta para mim, eu, enquanto tenho um pouquinho de saúde, se eu pudesse pegar umas ondinhas na Indonésia, seria um sonho maravilhoso, realizado. Agora, de que vale você ir para a Indonésia, para Paris, ou conhecer o amor da sua vida, se você não tem alma? Se você perdeu o paladar da vida, se você não consegue mais identificar o mistério, quando está diante de uma orquídea, você só vê orquídea, mais nada. Não tem mão estendida dizendo para você, eu amo. Então nós temos que pedir alma. Temos que pedir para que a nossa capacidade de recepção dessa alegria seja cada vez mais ampliada. Às vezes eu vejo pessoas se dizendo imensamente felizes, quando eu olho para a sua felicidade e digo, essa felicidade dos animais, não é a felicidade dos anjos. É claro que eu tenho corpo, e parte dos meus momentos de prazer envolve atividades físicas, o carinho que a natureza faz no meu corpo. Contudo, eu tenho vocação celestial. Eu tenho alegria indizível, cheia de glória a receber. Paulo e Silas, Atos capítulo 13, em Filipos, numa prisão, meia-noite, cantando louvores a Deus, apesar de presos e acorrentados. É sobre isso que eu estou falando. Então, o que você tem que pedir é a capacidade de ampliação da percepção do prazer. De você se deleitar cada vez mais em Deus. Agora, olha o que ele está dizendo aqui. E aqui eu concluo. Que eles provariam de uma alegria. Em que consistiria essa alegria? Dissipação de dúvidas. Vocês não vão me perguntar nada, porque vocês terão vida intelectual sadia. Vocês viverão na luz. Por que eles teriam alegria? Porque vocês me verão vencer a morte. Eu voltarei para vocês, o túmulo vai ficar vazio. Vocês terão alegria porque eu vou subir aos céus, vou enviar o Espírito Santo e vocês serão batizados com o Espírito Santo. E após essa experiência, viverão na santa expectativa de a qualquer momento eu retornar e essa presente ordem de miséria, de injustiça, de desigualdade dá lugar a um reino de amor. Mas Jesus acrescenta um outro elemento, para que a alegria fosse completa. Para que a alegria fosse completa, seria necessário que os discípulos orassem ao Pai em nome de Jesus, a fim de se surpreenderem com o fato de que o Pai, que ouve a oração feita pelos pecadores em nome do seu Filho, atende a vida de alguém tão frágil, insignificante quanto você e eu. Ele está dizendo o seguinte, que um discípulo tomar consciência de que o Rei do Universo ouve a sua súplica, isso é uma coisa extraordinária.
é de tirar o fôlego. Da pessoa ter consciência de que quando ela ora, ela é acolhida tal como o pai acolhe a súplica do filho. Olhe lá Jesus no Getsêmani, nos dias da sua carne. Comunhão com o Pai, o Pai se derramando sobre ele. Aliás, uma oração que é digna de ser, que é importante, eu diria que uma oração que deve ser posta lado a lado com o texto que nós estamos estudando. Porque ali Jesus apresentou sua súplica. Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, é isso que eu vinha tentando falar. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Esse é o orar em nome de Jesus. Contudo, não seja o que tu quer, o que eu quero, e sim o que tu queres. E quando nós discernimos a vontade de Deus, apresentamos em nome de Jesus a nossa súplica, esse Pai doce, e essa súplica apresentada ao Deus de amor é devolvida a nós em sinal de resposta em amor. Jesus diz, isso é coisa de fazer a vida do discípulo transbordar de alegria. A alegria ficará completa. Por que ficará completa? Nós somente somos plenos quando tomamos consciência do fato que mantemos relação íntima com Deus Todo-Poderoso. Quando estamos certos de que temos acesso a Ele, que Ele nos ouve, como ouve o seu único Filho. Se você me perguntasse agora, Antônio, onde você quer chegar com essa pregação? Eu vou dizer para você toda a intenção oculta aqui, o meu propósito e o gemido que eu faço aqui dentro do meu coração, enquanto concluo essa mensagem. Eu só faço um pedido a Deus, o principal de todos, que você se torne uma pessoa de oração, que você ore, a fim de provar dessa alegria completa, alegria do redimido, que se vê diante de um ser amoroso, sendo tratado por Ele como se não tivesse pecado na vida, uma vez que a oração está sendo feita em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, estamos absolutamente encantados com a beleza da Tua verdade. Como o Evangelho é rico, é lindo e como é bom nós gastarmos quase 1 hora em 2 versículos. Senhor, eu me lembro daquelas madrugadas no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, quando eu orava buscando batismo com o Espírito Santo. Quanto mais olhava para as estrelas, enquanto apresentava as minhas súplicas a Ti, mais estrelas eu era habilitado a ver. E foi o que aconteceu hoje. Separamos tempo para pensar nesses 2 versos. Estamos agora, Senhor, por um lado entristecidos, porque tomamos consciência do quanto desperdiçamos. Por outro lado, tomados de esperança, com vontade de, ao término desse culto, encontrar um cantinho dentro de casa, seja onde for, para apresentarmos as nossas súplicas ao Pai, em nome de Jesus Cristo, seu único Filho. E é no nome dele que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém.